nosso bate-papo de hoje é sobre tutela e curatela. Então, a tutela e a curatela, né, são mecanismos de defesa e de proteção para os menores e para aquelas pessoas que são incapazes de exercer os atos da vida civil, que precisam de uma representação. A tutela, então, é em relação aos menores de 18 anos que não forem emancipados quando ocorre a morte dos pais ou a perda do poder familiar. Então, aqui eu fiz umas considerações, né, só a nível de curiosidade, em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala das idades, que para o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é até os 12 anos incompletos, e o adolescente dos 12 até os 18 anos. Né? E quando a gente fala desse poder familiar, que antigamente, quando eu estudei, era pátrio poder, agora fala-se o poder familiar, né? São aqueles direitos e deveres no tocante aos bens e à situação dos filhos menores de idade, no tocante à pessoa do filho, né, e aos bens deles. Então, quem exerce isso, né, é os pais ou responsáveis. Então, no caso da criança, não o pai ou o responsável ter perdido na falta deles, ou por ausência, por morte. Também tem o caso da ausência, né? Sim, também. Que aí você presume. Sim. Aqueles declarados ausentes, né? Sim. Não ausente, só para eu explicar para nós, ausente que a pessoa não está ali ou viajou por um tempo, ausentes que a pessoa não se sabe onde está e foi declarado judicialmente ausente. Né? O Estatuto ali da Criança e do Adolescente, ele garante para os menores de idade condições de desenvolvimento. Ali no ECA fala em desenvolvimento moral, físico, social e mental. E diz que a proteção desses direitos é responsabilidade de toda a sociedade. E com isso também do Estado. Então, os menores eles devem ser protegidos aí de qualquer tipo de violência e de negligência. Então, por aqui a gente vê por que há a perda do poder familiar. Existem situações que o menor é submetido e que ele perde, os pais perdem esse poder familiar. Então não é só a morte, pode haver a tutela tendo pais vivos desde que eles tenham perdido ou tenham sido suspenso o poder familiar, também pode. Sim, isso é interessante, esse comentário, até que tu fez assim, passou, mas é interessante que a gente, de modo geral, tem a figura de quem tem que cuidar, a tutela, enfim, a curatela, de modo geral, é o Estado, representado por um juiz, mas não, isso é um dever de toda a sociedade. A sociedade como um todo, ela fiscaliza o menor. Então, qualquer pessoa que veja, por exemplo, que o menor ou passa por maus tratos, enfim, de qualquer forma está sendo prejudicado, ela pode, tem os meios legais, né, os conselhos tutelares, tudo, que isso aí encaminha, ou seja, a tutela, o procedimento, ele é do Estado, mas qualquer pessoa pode e é responsável por, em vendo alguns maus tratos, qualquer coisa que prejudique o menor, ela tem, diria, a obrigação de levar aos meios legais. Ela tem esse poder e é sobre... Só é interessante falar que é flagrante maus tratos, né? Sim, não é assim, claro, eu acho que ele educa de uma forma diferente do que eu acho, eu entendo que é a melhor forma. Não é nisso que a gente está falando. Isso é importante. Para deixar bem claro, porque daqui a pouco ela está educando de uma forma que eu acho que é equivocada. Não, eu não tenho que intervir, né? É a questão. Como tu diz, é o flagrante maltrato. Tu vê uma criança sendo maltratada, enfim... É muito comum relatos, né, de crianças que ficam em casa, crianças muito pequenas que ficam em casa sozinhas durante um dia todo, às vezes os maiorzinhos cuidando dos menores, então isso aí se caracteriza, né, abandono, né, maus tratos. Negligência. Então aí ocorre primeiramente a suspensão e aí depois a perda E se há caso de violência, inclusive medida protetiva. Sim. Né? E aí as crianças são recolhidas. Bom, nessas situações, né, e nas situações também de falecimento ou de ausência declarada dos pais,
é nomeado um tutor para que esse tutor, então, administre bens, se a criança tiver, né? E também provém ali a alimentação, os Pague as sustentos da contas. criança, né? Também existe casos dos pais nomearem, deixarem Em vida, à declarado vontade. em vida a vontade deles de que fulano ou Beltrano seja o tutor no caso da ausência deles, né? Sim, de ambos, no caso, né? É bom, porque às vezes Sim, pode parecer que se eu sou casado, aí eu vier a falecer, eu quero que o fulano seja. Não, mas aí tem a mãe ainda da criança. É, a sim, ausência de Separado ou ambos os não, pais. os pais têm esse de poder até que os dois faleçam, né? sim. E a escolha também desse tutor, ela é feita pelos dois, né? E pode ser feito através de um testamento ou de qualquer documento autêntico. Hum. Seja lá. Sim, justamente, ou seja, não necessariamente de um testamento, né? Ou seja, a Não, pessoa não precisa fazer um testamento, porque às vezes a pessoa não pode não fazer um testamento, pode achar que depois os bens vão para o inventário, mas então, justamente por isso, pode ser uma declaração de vontade autêntica perante um tabelião, né? Onde as partes expressem a vontade, esse documento tem a validade para em caso de. Ou então em testamento, mas não necessariamente fazer, É, fazer um testamento para. a lei não fala que necessariamente seja um instrumento público, né? Mas para dar uma maior Sim, veracidade, seria não, interessante que justamente, fosse, né? Se um instrumento público para. autêntico, né? Se É, presume que sim. que daqui a pouco é um documento particular que só foi assinado e começa aquela discussão, né? Dá, não dá, mas ele tinha. Ele realmente ele que assinou, aí é uma coisa que se. sim, ou seja, ali no documento público teria-se a certeza que não ia haver discussão sobre aquilo ali, né? É interessante também de dizer dessa parte que é assim, ó, se a pessoa fizer, né, mesmo que seja para um instrumento público, mas no momento que ela falecer, digamos que seja o último pai vivo, né, assim, um dos Sim. pais vivos, aí ela vier a falecer, mas ela já não tem o pátrio poder sobre aquela criança, essa escritura não vale, ainda que quando ela tenha feito a escritura, ela tinha o pátrio poder, mas se por algum motivo ela perdeu, né, nomeando um tutor na falta dela, isso não vai ser aplicado porque ela já não tinha o poder para poder passar para o tutor, digamos, né? Vai se levar em consideração a condição dela do falecimento, Quando o falecimento. não do momento que ela expressa, que ela Expressou a vontade. vontade de. Bom, na falta, né, ocorrendo a morte, a ausência, na falta de um tutor nomeado, né, aí o juiz vai nomear e qual é a ordem ali em relação aos parentes, né? Os ascendentes em primeiro, se vê se tem ascendentes, quem são os ascendentes. No caso da criança, seria os avós, os bisavós, sempre o mais próximo, excluindo o mais remoto. Quer dizer que o avô tem preferência em relação ao bisavô, né? E os mais velhos têm preferência em relação aos mais novos. Mas isso aí é um parêntese que o juiz vai ver, vai analisar cada caso para ver qual é o benefício do menor. Sempre vai se ver o benefício Sim, do menor. porque embora isso é interessante também, porque embora aí fale essas condições que um exclui o outro, afasta, o juiz pode achar por bem que não. Ele tem essa Sim. liberalidade de achar que mesmo, bom, então isso é Tem interessante. que ver qual que tá mais apto, né? Daqui a Isso, pouco a pessoa já tem, lá, tá passando por uma dificuldade, nem digo financeira, de repente de saúde mesmo, né? Sim. E aí o outro que é mais novo, Sim, pode a ser, lei aí ela até, estabelece um parâmetro lógico, mas o juiz ele pode, no caso concreto, sim, dizer, não, avaliar. avaliar. Então, primeiro se vê os ascendentes, depois os colaterais. Sim, Né? até o terceiro grau. Até o terceiro grau, que aí são os irmãos, né? Aí, qualquer problema em relação a isso não tem, ou as pessoas não aceitam ou não podem, enfim. Aí o juiz vai nomear o tutor, né, que resida no mesmo domicílio do menor, né? Domicílio no sentido de cidade, né? Isso, sim. Não Sim, não na mesma morar casa, junto, na né? mesma imóvel. Até por isso, né? Porque como ele vai administrar os bens, né? É complicado. Tu tá ali sendo tutor e administrando de uma outra cidade, né? Os bens que estão ali. Então a lei para isso tentou
fazer com que fosse só do mesmo domicílio, né? Restringiu, né? Se fosse do mesmo domicílio. E aí, claro, é isso aí, né? Isso o juiz só vai nomear se na falta de um testamentário, né? Ou do legítimo, ou desses dos parentes, né? Ou esses, de repente, ainda que inicialmente tenham sido nomeados, foram excluídos por algum motivo, né? E aí sim, aí pro juiz realmente escolher dali qual deles. Daí a gente tem os casos ali dos incapazes de exercer a tutela. Então, eu não botei todos, eu acho que todos os casos, mas eu fiz assim um resumo, né? Quem não tem a livre administração dos seus bens, porque quem não pode Sim, administrar dispor os seus dos bens próprios não. bens não vai poder dispor do bem do menor, né? A questão parece lógica, né? É. Aqueles que eles, seus pais, os seus filhos ou cônjuge tiverem alguma coisa contra o menor. Os inimigos do menor. Eu gosto muito quando eles falam amigos e inimigos, Que né? esse conceito não É. está definido, né? Mas se Mas usa bastante em jurídica, quem né? é inimigo do menor ou dos pais dele, eu acho que são coisas meio lógicas, assim. Aqueles que forem condenados por crime de furto, roubo, estelionato, né, e outros crimes. Sim, claro. Pessoas que já exerceram a tutela e falharam, não desempenharam com êxito, né? E quem exerce uma função pública incompatível com a tutela, que eu não consegui vislumbrar esse tipo de situação, mas está lá na lei. Tem aquelas pessoas que podem. Aí, nesse caso, porque se eu não me engano, tem uma. Acho que tu vai abordar esse assunto que, por exemplo, não podem também são os militares, né? Os militares exercem. Sim. Então Aí a gente tem, por exemplo, aí uma função pública não que. é que os militares não possam, eles podem recusar. Eles podem recusar, eu tinha essa confusão. Não, ou seja, não necessariamente eles são impedidos. Não, eles podem recusar. Sob a justificativa que é militar. A recusa da tutela pode ser aquela pessoa maior de 60 anos, Sim, pode se recusar, não tenho mais idade, né? Quem tiver mais de 3 filhos sob a Sob a sua guarda. guarda, Isso, né? ainda sob sua guarda, né? Sim, não adianta ter 3 filhos e ter já maiores, mas Quem tiver algum tipo de enfermidade, uma doença que não. Quem já exerce tutela ou curatela, quem já é tutor ou é curador de alguém, né? E o militar em e serviço. aí, ou seja, quem já exerceu por si só não é impeditivo, não pode se recusar por isso. Não pode recusar por isso. Não. Quem está, Sim. aqueles que estão exercendo, porque aí Não- ficaria muito. Sim, claro. E aí ele ainda fala da questão desse que mora longe, né? Quem longe do lugar, né? Onde Sim. teria que exercer a tutela. Mas claro, daí a gente já falou ali antes, né? No domicílio. Mas é só para constar que tem, né? E uma observação, né, que quem não for parente do menor, ele não é obrigado a aceitar a tutela se houver no lugar um parente em condições Sim, de desde exercer. que haja. Sim. De que haja em condições de exercer, né? Não só que haja, né? Ou, não só que tenha um parente, mas que ele tenha condições de exercer. Daí já voltando um pouquinho atrás, né, que a gente fez ali sobre a adoção, isso aí é feito no caso da adoção. Antes, quando a criança é acolhida, é feita essa pesquisa, né, antes de se chamar os futuros pais, a lista lá, né, que tem um cadastro, antes de se ir no cadastro, é feito essa busca para ver se tem alguém que queira exercer o pacto poder ali em relação àquele menor. Poder familiar. Eu ainda sou do tempo do pacto poder, mas eu tô me policiando. Então isso ocorre, então é feito, é obrigado, né, fazer essa busca. Bom, o que incumbe ao tutor? Daí são várias coisas que o Código Civil traz de responsabilidades do tutor, né? Tudo que a gente pode imaginar em relação ao menor, mas aí eu coloquei algumas coisas aqui.
educar, defender e prestar alimentação para o menor, administrar os bens do tutelado e sempre em relação aos bens ele vai estar sob a inspeção do juiz, né? Não é assim vai dispor livremente dos bens, Sim, até não, porque ele ele vai vai ter que ter. prestar contas, não é? Adimplir com deveres que cabem aos pais, sempre ouvindo o menor quando ele tiver 12 anos completos. Daí, a partir dos 12 anos, ele é sempre ouvido, né, em relação a essa administração, né? Compete também ao tutor representar o menor até 16 anos e assisti-lo após os 16, né? Então, aquilo que é a representação, ele Exerce exerce todos. total. E a assistência ali Ele já, algumas coisas ele já já pode. tem uma certa. É que, na verdade, é aquela questão da maioridade, né? Do relativamente Sim, incapaz, né? do Que, na 16. verdade, o menor vai tomar a decisão, mas ela tem que ser assistida pelo tutor. No caso, quando ele está representando, que é só até os 16, que o menor não teria capacidade, né? Ainda é totalmente incapaz, e aí ele representaria sozinho. É interessante, né, que a gente tá da pessoa que tá agora, né, assistindo esse episódio aqui da tutela da curatela, assista antes o Da maioridade da civil, né? maioridade, porque aí vai complementar e fica mais fácil para entender, né? Sim, porque eles são afins, né? São assuntos que se complementam. A gente até abordou, né, a questão da tutela e da curatela, porque, né, tem essa De forma relação, bem. mas vão se complementar realmente, porque aí tem detalhes da maioridade aí que ainda vai dar para entender melhor. Tá? É, o tutor também ele recebe rendas e paga as dívidas do menor, né? E existe algumas situações que ele só realiza com autorização do juiz, né? Que é no caso das dívidas do menor, quando ele aceita uma herança, uma doação, ele pode aceitar uma herança, uma doação em nome do menor, mas essas situações sempre com autorização do juiz, né? Negociar, fazer algum tipo de transação, vender bens, tanto móveis quanto imóveis, né? E ajuizar ações e defender o menor também em ações que forem ajuizadas contra o menor. Mas sempre nessas situações ele precisa da autorização do juiz. E quando for em relação a bens imóveis, a venda, o juiz só vai autorizar quando houver um benefício muito grande para o menor e sempre com uma prévia avaliação e com aprovação do juiz. Então, ele é Sim, não bem basta vender engessado por ali o vender. tutela. Tem que ter, além de haver alienação, tem que ser uma vantagem concreta, comprovada para o menor, ou seja, que aquilo ali realmente vai trazer benefícios para nós. Teria que ter uma justificativa Justificativa plausível, né? Assim, plausível. tem que vender por isso, de repente o imóvel que está se deteriorando, então eu vou vender ele e comprar um Sim, outro, né, em melhores condições, evitar que essas se questões. Daí pelo menos tu tá ali, tu tá justificando Tu algo tem que demonstrar que é a necessidade. que vai ser, que de alguma forma ele vai ter um benefício, né? Que nem situações, bom, também que o menor precisa, por questões de saúde, enfim, de alguma forma, né? Se é o que tem, se é o bem que tem, aí é o juiz que realmente vai. Então, é bom da gente deixar claro e de demonstrar essa fragilidade do tutor. O tutor, ele não é como tu adotar uma criança. O tutor, ele só vai administrar ali até, a gente depois vai ver quando é que se extingue, né? Mas até a maioridade. E Então, em muitos ele, casos sob a supervisão do juiz. sim, em algumas situações, sim, na maioria, Na ele verdade, vai, na verdade, se a gente for ver, porque ele tem que prestar contas, sim, né? sim, Então, depois de ele certa presta. forma, E assim, a pessoa assume como tutor, ele vai assim, se o menor tinha bens no nome ou valores, né, em dinheiro depositado em conta, isso tudo vai para um rol, assim, ele vai ter,
Ele vai receber o rol, o menor tinha tais bens, isso vem tudo descrito, tal valor em conta, tal, Isso porque é isso vai ter que interessante. prestar Isso conta é depois. interessante. No momento que ele assume, ele tem que ter toda a Sim. linha. Isso, tá listado o que ele está recebendo do menor, né? Além da tutoria do menor, o que ele vai administrar ali do menor. Até E o mesmo. juiz pode pedir, inclusive, caução para ele, né? Caução é que ele demonstre que tenha bens Pra em responder, valor próximo tá? para responder qualquer problema. Isso aí, se for ver, que tem que ter os rostos tudo de bens, de, digamos, dívidas, enfim, tudo que for, até em benefício do próprio tutor, né? Que ali ele já tem tinha Sim, isso, sim, tá entregando com os mesmos bens, É. ou equivales, ou superiores, né? Justamente. É o que fala ali, que antes de assumir a tutela, o tutor vai declarar tudo que ele recebe do menor. E aí, dentro desses bens, né, só para complementar, pode acontecer de que tenha renda, né? O menor tenha renda dos seus próprios bens suficiente para se manter. Então, e esse valor vai reverter para o menor, né? Digamos, mensalmente. E aí, claro, aí pode, se o valor for muito alto, o juiz pode definir, né? Qual é o valor que seria plausível aí para ele se manter, né, mensalmente, ou às vezes vem até no próprio quando os pais passam, né, no meio do tutor dizer, ó, tem tantos bens e a gente quer que ele receba o valor X mensal, né? E é interessante falar que o tutor ele recebe pelo exercício da tutela, né? Até é plausível, porque ele, né, vai despender de tempo. E tem uma responsabilidade E muito tem uma grande, né? responsabilidade. Não é uma brincadeira tu ter uma tutela de O que menor. fala o Código Civil é na proporção dos bens, então não dá É meio vago, né? Isso É. é meio vago, mas acredito eu que talvez, digamos que nas proporções dos bens seria mais difícil, mas talvez tenha renda de aluguéis, talvez o juiz arbitre alguma porcentagem. O que eu achei interessante ali, que os tutores eles não podem manter no seu poder o dinheiro do tutelado, além daquele necessário para o sustento, para a educação e para a administração dos bens. Então, ele não, em relação a dinheiro, né? E a prestação de contas, eles são obrigados a prestar contas, né? E elas devem ser essas contas aprovadas pelo juiz. Uhum. Então, ali eu vi a cada ano, depois a cada 2 anos, enfim, ele está sempre tendo que prestar contas e naquelas situações específicas pedir autorização do juiz para Sim. E é fazer. interessante também falar que a tutela, ela tem, claro, por óbvio ela se extingue com a maioridade, mas em caso de que a tutela tenha sido bem anterior, ela tem uma duração, né? Ela não é, ela tem 2 anos, não é a duração da tutela. Ele é obrigado a ficar por 2 anos como Sim. tutor. Sim. Uma vez nomeada, Passar esses 2 claro, anos. salvo se ele fizer alguma coisa Sim, que ou seja, tem que passado ser esses destituído. 2 anos, se até por uma razão de foro íntimo, ele pode simplesmente dizer, olha, quero declinar, ele não precisa dar uma justificativa. Se ele fez 2 anos tudo a contento, Sim. ele pode se desonerar, digamos assim, do encargo, né? E aí cessa a tutela, então, com a maioridade ou com a emancipação. Isso em relação ao tutelado, né? Lembrando, voltando agora, que agora me lembrei em relação à emancipação que a gente traz no episódio anterior ali, que não pode o tutor emancipar voluntariamente, que nem pode os pais, né? É só para linkar. Então, com a maioridade ou emancipação em outras hipóteses que não a voluntária. Então, daí já para quem não assistiu, já fica a dica. Né? Sim, digamos que é aquilo que a gente falou apenas um pequeno parênteses, no episódio da maioridade, que o tutelado ele passa em um concurso público. Pode ter uma situação. É uma das hipóteses. Quando o menor aí, ele cai no poder familiar através da adoção ou do reconhecimento. Sim. Então, daí ele não tem sentido mais o tutor, né? E se o tutor for destituído ou for removido por negligência ou ele se torna incapaz, tem de repente uma demência, uma doença incapacitante, e aí vai cessar a tutela.
Sim. E eu coloquei também que ele é obrigado, então, a servir como tutor por 2 anos. Então, isso aqui foi o que eu mais ou menos tirei da lei. A lei é bem detalhada, a tutela é bem detalhada, assim. Embora não traga alguns parâmetros de valores e Sim, sim. porcentagens, né? Mas ele ali em relação ao valor que o tutor receberia, enfim, deixa em aberto algumas coisas, né? Mas ela é ela traz bem detalhado, né, a tutela, o Código Civil. E a curatela, ela se equipara à tutela, só que em relação àquelas pessoas que são maiores, mas que por alguma razão, né, elas perderam aí a capacidade. Sim, é a capacidade de reger os atos da própria vida, né? E, em geral, é aqueles que até houve aquela mudança com a lei da inclusão, né? Que eles eram totalmente incapazes, passaram a ser relativamente incapazes. E, e aí também tem isso, né? Da tutela dela não... a pessoa não passa a decidir tudo exatamente da vida do outro, Sim. necessariamente, né? Do curatelado. Ele vai respeitar a vontade, né? Na medida, né? Da capacidade da pessoa, né? Então a curatela tem essa questão hoje, atualmente, né? De a pessoa... o curador vai tomar decisões, mas levando em consideração a vontade também do curatelado. Sim, dependendo do Dependendo da grau capacidade. da capacidade, né? Sim, pode ser que a pessoa esteja Sim, sim, completamente claro, claro. sem condições, né, de discernimento e tal, que não possa tomar essas decisões, mas ela tendo, e isso vai ser avaliado no processo de curatela, ela vai ser levada em consideração. Isso tem se batido bastante, né, depois dessas modificações, principalmente da lei de inclusão ali, né, das pessoas com deficiência, que é isso, sempre levar em consideração a vontade do curatelado, né? E aí sim, vendo, né, a medida da deficiência, digamos, dele, para decidir algo. Mas em geral é isso. Então, assim, ela é destinada, a curatela, né? Destinada, então, àqueles que não puderem exprimir sua vontade, né, por causas permanentes ou transitórias. E aí pode ser que a curatela seja provisória, no sentido de só durante o período que a pessoa não tem condições, né? Nomear um tutor ali para gerir ali Curador. o curador. Um curador para gerir os bens, inclusive, né? O caso dos ébrios habituais, né, e dos viciados em tóxicos. Então, ébrios alcoólatras, né? Ébrios habituais são os alcoólatras, né? Mas a lei trata como ébrios habituais. E viciados em tóxico são viciados, né? Em drogas. Drogas, substâncias químicas em E geral. ainda teria os pródigos, né? Que é aqueles que gastam exageradamente, compulsivamente e tal. E acabam dilapidando seu próprio patrimônio. E aí até a curatela, nesses casos, ela é meio limitada só para esses casos de venda e tal. E as Sim, sim, demais, sim. demais decisões, ele tem plena capacidade dele. Uh, bom, daí assim, na nomeação de curador, geralmente vai ser o cônjuge, né? Que, claro, se não tiver separado judicialmente, né? De fato, ou divorciado, tal. Então vai ser o cônjuge, né? Que vai ter essa a primeira pessoa. Ou na falta dele, os descendentes, os filhos. Daí seria os pais, né? Sim, sim. Pai ou os filhos, É, daí na falta dos na filhos, falta, né? é aquela Nessa regra. sequência. Aí vem os descendentes, aqueles que nos descendentes os mais É próximos, mais ou né? menos aquela regra Já geral. faço os mais remotos. Então aquilo, o filho, tendo filho e neto, o filho vai prevalecer, em princípio, né? Porque ele também tem essa regra que mais ou menos tudo que se aplica para tutela vai se aplicar para curatela, né? Na medida das suas diferenças, mas se aplica na curatela também, né? Então realmente vai ter essa questão. E claro, daí na falta desses, aí o juiz que vai escolher, né? O curador. Vai nomear um curador daí. E aí, assim, aí ainda naquela questão da lei
de inclusão, que trata as pessoas com deficiência. A curatela, quando se trata dessas pessoas com deficiência, né, aí o juiz pode estabelecer, inclusive, uma curatela compartilhada, assim, com mais de uma pessoa, para exercer a curatela daquela pessoa. E aí aquilo, o pródigo, né, ele não vai poder, sem um curador, né, junto, né, ele não vai poder fazer empréstimo, né, fazer uma Alienação. quitação de coisa, vender, né, alienar, hipotecar, inclusive demandar judicialmente, porque pode acontecer dele também, através de um processo judicial, tá abrindo mão de algum patrimônio. Então também a lei traz e uma série de outros dessa questão negocial, né, de coisa que possa vender, né. Basicamente, assim, é isso. Claro, também tem essa questão da prestação de contas, que nem na tutela. Claro que daí a lei fala que quando é o cônjuge, que é o curador, ele não necessariamente precisa não precisa prestar contas quando o regime de bens for a comunhão universal. E daí, na verdade, é o bem dos dois. Presume-se que se ele for fazer mal uso do bem, ela também está, em tese, sendo prejudicada. Então, acaba que não seria necessário. Lembrando que isso aí é feito através de um processo de interdição, né? E uma coisa que eu achei importante ali é que tem que se comprovar a causa geradora da incapacidade. Sim. Durante o processo ali da interdição. Então, tem que haver um laudo, né, do profissional, do médico, geralmente. No caso de doenças incapacitantes, tem que haver o CID, aquele que ele chama, tem que ser especificamente, o juiz ele tem que saber a razão determinada do porquê que ele está incapacitado para... bom, agora eles estão fazendo, tem, né, uma situação específica aí que a gente está, que o juiz inclusive deu como quesitos aí pro profissional, pro médico responder, né? Ele perguntou e quer que o médico responda se a pessoa pode isso ou pode aquilo. Aí... Para ficar mais, eu acho que justamente para ficar mais claro. O juiz ele tem essa, digamos, liberalidade, né? Mas no meu modo de enxergar a situação, eu acredito que se um profissional técnico, habilitado, idôneo, ele ateste ali a incapacidade, não haveria, a princípio, necessidade de quesitos complementares, porque você presume que aquele profissional ele tá habilitado para atestar a incapacidade, mas é uma questão... Até porque, de certa forma, ele tem responsabilidade pelo que ele está testando. Justamente. Sim. Mas é aquilo, né? Pode ser que, porque nesses casos, em tese, a pessoa inicialmente vai ter um curador, né, nomeado, ainda que provisoriamente pelo juiz, mas depois, possivelmente, ele teria que passar por uma perícia médica. Sim, geralmente, por isso, aí, justamente. Talvez, pode ser que o juiz queira assim, vou pular a parte da perícia e vou fazer com que esse médico, né, me dê o que eu quero pode saber. Ser até uma boa intenção do juiz, né? Bom, vamos... Se realmente ou de repente, não vejo a necessidade de... um excesso de cautela em relação à nomeação provisória. Justamente Porque geralmente o caso é interessante a gente falar mesmo, que seja processual, é pedido no momento que se entra com a ação, porque a ação é demorada até sair uma sentença de interdição, que provisoriamente seja determinada, até porque geralmente a pessoa tem às vezes valores a pagar, valores a receber, aposentadoria, rendimentos, enfim, e é necessário até para manter aquela pessoa, né? Sim. Mas eu acho assim que basicamente, não fui tudo pesquisou o assunto, mas basicamente a gente abordou os tópicos principais. Claro que é muito mais coisa, né? Mas a intenção aqui nossa sempre é dar uma visão geral, assim, uma forma menos técnica, mais compreensível, digamos assim, para quem assiste, né? Só para complementar uma coisa com essa questão da curatela e das pessoas com deficiência também, desse link, é que é isso, assim, a jurisprudência vem entendendo por o curador ter, assim, os atos dele mais relacionados ao direito de natureza patrimonial negocial, né, e os demais atos, e aí a lei, por exemplo, na lei de inclusão, ele fala da
capacidade da pessoa de casar e constituir uma união estável, tem plena capacidade, né? Menos sendo um portador de deficiência, ainda que psicológico e tal. É, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, né? Conservar sua fertilidade, então uma série de direitos ali que a própria lei sustenta que ele teria, né? Direito de família, né? Aquela convivência familiar, tá? Uma série que afasta um pouco dessa questão negocial e patrimonial. Então o curador, na verdade, ficaria, em princípio, claro que isso aí vai de cada caso, né? Caso a caso vai dizer qual é a real capacidade da pessoa de tomar suas próprias decisões. Sim, o intuito é justamente esse, é de preservar, como tu falou, essa questão mais patrimonial, negocial, até para a própria subsistência dessa pessoa, mas não incapacitar ela, não alijar ela da vida, entendeu? Não, Então ela até porque eles não são Sim, incapazes. sim, mas existe muito essa cultura da sim. pessoa, por exemplo, a pessoa é interditada, colateral, a pessoa não tem, não é assim. Mas os portadores de deficiência, eles não são incapazes, eles não têm Não, curador. não, é Eles diferente, não são, não. eles É. entram nas teria- decisões apoiadas, né? Sim. Porque eles são capazes. Eles não são Em incapazes. princípio são capazes, a menos que A realmente menos que seja claro, visto claro. alguma uma incapacidade. Mas Mas não por si só. a deficiência por si só não Não gera incapacita. incapacidade. E é toda essa ideia, né, foi construída inclusive através dessa lei que realmente esses que a gente tratou ali, os ébrios habituais, e pessoas que não conseguem expor a sua vontade, eles estavam como incapazes, né, plenamente incapazes. E aí foi trazido para o relativamente incapazes ali para essa questão justamente para respeitar essa parte aí da vontade na medida daquilo que ele realmente pode expressar, a sua vontade. Então, claro que algum outro, por exemplo, um pródigo é difícil. Tu dizer que a vontade real dele é de lapidar o patrimônio. Então, tu vai preservar, mas nas demais decisões da vida dele, ele vai ser respeitado. A ideia, eu acho que quando criaram isso aí, eu acho que é salutar, é que não chegasse ali, digamos assim, batesse o martelo, tá incapaz, não faz, não. Dá uma autonomia ao juiz do caso concreto de mensurar aquilo ali, medir ou não. Existem situações aqui que ele vai expressar a vontade dele, existem situações que ele não tem condições, não como a lei dizia, botavam uma espada na cabeça, não faz nada, né? Não. E vai constar, inclusive, da decisão do juiz. Ó, Sim. Ele está interditado, curatelado em tais e tais medidas, Sim, ou em tais e tais... vai né, abranger o tu vai alcance delimitar o alcance. O que, a meu ver, foi uma grande acertada e uma evolução, porque a gente vê hoje em dia quantas situações, não só autismo, síndrome de Down, TDAH, e quantos problemas a gente vê aí e, no entanto, as pessoas têm a sua profissão e, né, já vi. Levam a sua vida, né? Então, assim, que problema traria? Imagina, tem, né? Ainda... É um profissional, é que um médico, que a gente já viu casos, é um professor, e aí tá dentro de um engessado com Sim, um que curador. a lei engessou uma coisa que, na verdade, ele demonstra que tem capacidade. Realmente. Nisso aí a lei ela acompanhou muito a evolução da ciência, da medicina, enfim, que foi também se aperfeiçoando, estudando, vendo melhor essas questões, porque é aquilo que eu falei no outro episódio. Se a gente for ver, não é nossa área, mas se a gente for ver a medicina e a ciência, ela evoluiu muito de um tempo para cá nessa questão. Ela era muito, eu diria, arcaica até, porque a pessoa que tinha uma certa limitação cognitiva, psiquiátrica, a pessoa era praticamente aquilo ali, não tem. Então foi, graças a Deus, foi melhorando a coisa e foi evoluindo de uma forma óbvia e salutar, né? Sim. Não, mas acho que era isso, né? Quanto a esse assunto, né? Eu acho que é isso aí. Quanto a Então, isso, mas... sim. E aí, aquilo que a gente sempre repete deixar os comentários aí nas questões que vocês acharem pertinente, né? Ou dar sugestões de assuntos novos para a gente abordar ou se aprofundar nos assuntos que a gente já compartilhar esses vídeos, né? Que
Tá liberado, né? A gente tá autorizado a compartilhar para quem entender que, de repente, é um assunto que interessa, né? E a pessoa pode compartilhar para seus familiares, amigos, seja lá quem. E quem porventura esteja vendo a primeira vez e gostou, que não custa nada se inscrever, Se né? Que inscrever no ajuda a canal. gente a fazer o nosso trabalho aqui, E aí divulgar. recebe também as notificações, né? Isso aí. Sim, até Episódios incentiva a novos. gente a fazer mais. É verdade. Então é isso aí.